Muito bem. A ideia, então, é criarmos personagens de outras obras, né? Outras séries ou outros animes, a partir desse sistema de Hunter x Hunter 5e RPG. E aí, para vocês poderem acompanhar de forma organizada, a gente colocou aqui, ó, uma ordenzinha que sempre vai funcionar para esse tipo de vídeo, que é o seguinte: escolha do personagem, o nome do personagem ou a decisão sobre qual vai ser, né, caso surja mais de uma ideia, e aí a decisão também sobre a categoria de name desse personagem. Alguns a categoria é muito clara. Outros, a categoria pode ser bem confusa ou realmente misturada, né? Então, a gente tem, na segunda etapa, a decisão da categoria de name. E aí a gente também tem a rolagem de dados para colocar os atributos que, se fosse numa mesa normal, a gente rolaria para tentar criar esse personagem. E a gente se vira com os resultados, ok? Depois disso, a gente tem em si a criação do Hatsu, que é o poder, né, desse personagem. Dentro da criação do Hatsu, que é o que mais importa para a gente hoje, a gente tem o nome do poder, a descrição desse poder, a restrição ou condição, né, desse poder, para ele ser mais forte, para ele custar menos, aura ou algo do tipo. Outros detalhes, tempo de ativação dentro do RPG, como é que funcionaria, a duração dele, como funcionaria e etc, tá? E, por fim, a escolha dos antecedentes para o personagem ficar um pouco mais completo, talvez, dentro do Hatsu dele, né? É bem possível que, por exemplo, se a gente for escolher um ninja, por mais que a gente crie um Hatsu de qualquer tipo de jutsu ninja, a gente tentando emular, ele ainda poderia pegar, por exemplo, o antecedente de ninja, e isso facilitaria muito para ser mais fiel a esse personagem que a gente quer criar, tá? E aí a gente também pode fazer os equipamentos para dar uma característica maior, né? Alguns personagens se destacam a partir dos próprios equipamentos, né? Podia fazer um inspirado em futebol. Pô, então vamos de Izag, do Blue Lock? É isso mesmo? A não ser que vocês queiram meter o Tsubasa aí. Aí eu vou ficar emocionado, não vou nem conseguir terminar a ficha. O Bururoka. Qual personagem? Eu esqueci o nome de todo mundo. Então vamos lá. Escolha o personagem. Asahi. Tá aqui. Lock, né? Asahi. De Bururoku. Beleza, então vamos lá. O personagem já está escolhido. Nome, decisão da categoria de name. Galera, pra mim, um cara que joga futebol, o mais natural é que ele tenha um Hatsu ou uma categoria de name de ou emissão, considerando ele mandar a bola para onde ele quer, direcionar a bola, só que na verdade, se é dentro de uma competição, ele não pode criar uma bola de aura, né? Então tem que ser algo um pouco diferente. Reforço para mim faz muito sentido para reforçar tanto o físico de resistência, de corrida e etc., quanto o chute. Então faria sentido reforço. Manipulação faria sentido pro drible, né? Ou até para interação no campo, né? Ó, botou aí manipulação, acho bem interessante, que faria sentido tanto pro drible quanto para entender os outros jogadores. Então ele consegue ter o domínio, manipular a bola, ok? E aí a gente pode expandir esse domínio para o campo e para a bola também. Mas eu acho que faz sentido a categoria de NEM de manipulação, ok? Se alguém discordar, comenta aí, ó. O bruxo, pô, é o Ronaldinho. Ah, ó, o coach acha que a emissão seria perfeito pela afinidade com manipulação e fortificação. Realmente ele fica aqui, né, entre os dois, fica 80% para os dois. E se na verdade ele não precisar criar o Hatsu que ele emite? Assim, ele não precisa criar um Hatsu de emissão. Por ser um emissor, ao imbuir a bola com um pouco da aura dele, ele pode, por exemplo, fazer um cruzamento e a bola ir para onde ele quer, porque ele está lançando a bola ou para o gol. E aí, isso tem a ver com manipulação, só que ele consegue chutar de muito mais longe por causa da emissão. Vocês acham que faz sentido isso? No Blue Lock, né? Cada personagem tem como se fosse um poder, mas não é poder de poder mágico nem nada, né? É como se fosse aquilo que ele é bom no jogo. E o Isaac, ele é bom na visão de jogo, mas ele também é bom de chute de primeira. São as principais características dele. Tem um personagem que chuta de longe, um personagem que dribla. Vamos seguir o passo a passo para a gente não ter erro, né? Então a gente tem a categoria de NEM. Acho que emissão fica entre os dois, então pode fazer sentido. Então vamos lá, emissão. Ele é humano. Então vamos rolar os dados. São 4d6 e a gente tira o menor, tá? O menor resultado. Pô, vou até botar logo 4d6 mais um, porque ele já é humano, então a gente já deixa esse mais um
marcado e a conta fica mais fácil. Então, primeiro dado, sexto. Então, ó, a segunda rolagem teve 2 uns, então eu vou rerolar um D6. E a última rolagem também teve 2 uns, então eu vou rolar outro D6, tá? Então, ó, porque não pode ter 2 uns, tá? Quando tem 2 uns, a gente tira o menor e rerola. Agora a gente começa a distribuir, tá? Como ele é um emissor, o maior é destreza. Não tem jeito. O maior dado é 15, então a gente vai botar destreza em 15, tá? Beleza, porque serve para mira, principalmente é isso, tá? Mas eu acho que força e constituição é importante, porque ele vai correr e ele vai ter que resistir ao cansaço, tá? Correr, disputar no tronco, que vai ser sempre leste. Nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho sobre a criança que fala igual Cebolinha. Leste, O seu filho fala igual Cebolinha? teste de atletismo, tá? Então os próximos valores precisam ser em força e constituição. E aí é interessante, porque no livro vai dizer que o próximo a se investir é em sabedoria, por causa das reações. Mas percebe, assim, se a gente fosse botar o Izag para lutar no mundo de Hunter, ok, talvez ele precisasse ter muitas reações contra outros inimigos. Mas se a gente está pensando num personagem que o anime é de futebol, ele não precisa ter reação com os desdobramentos que a gente tem aqui de sabedoria, de intuição, medicina, percepção, sobrevivência. O principal realmente vão ser os atributos físicos, ok? Então isso é importante de se ressaltar. Então vamos lá. Primeiro é 15, aí tem 2, 14. Depois eu acho interessante ele ter uma intuição. Então o próximo valor mais alto, que é 13, eu vou botar em sabedoria por causa da intuição e também da percepção, que é importante ter percepção, né? E eu vou botar percepção em carisma e vou deixar a inteligência mais fraco. Por quê? Por mais que a inteligência seja importante para a estratégia de jogo, né? O envolvimento com a equipe é muito importante. E a intimidação contra o outro time também é importante no futebol. Pelo menos nesse anime mostra muito forte. Se a gente estivesse fazendo o personagem Barou ou o personagem Rin, o carisma seria alto não porque ele é legal, ele é carismático, mas porque ele pressiona o outro, ele intimida o outro, tá? Mas não é o caso do Izag. E aqui vai ficar 12, que é o menor, mas, poxa, não teve nada abaixo de 10, né? Então já tá muito bom. Lembrando que aqui a defesa é destreza mais constituição, então aqui já vai ficar 14, ponto de vida, 15 mais 2, 17. Beleza, agora vamos pensar no Hatsu dele, né? Eu acho que vocês não conhecem tão bem, né? Então eu colocaria aqui 2 Hatsus, que seria o domínio de campo, e o outro que seria o chute. Chute preciso. Não, vou botar chute fantasma em homenagem ao Leonardo e ao Tsubasa. Fantasma. Ok, beleza. Então, vamos botar aqui no básico, né? A gente só vai usar o chute fantasma. Categoria é emissão, só que ela vai ser também de um pouco de manipulação, tá? E reforço. Então, depois a gente vai identificar para onde que ela vai cair mais. Se vocês acharem, a gente muda mesmo que ele seja de emissão. Ele tá usando um rato de outra categoria, não tem problema. O efeito só perde um pouco, né? Ou muito. No caso, 60%, 80% é o que ele consegue aproveitar. Tá, o chute fantasma, então, a gente pode ter 2 usos para ele. Vai ser chutando numa grande distância para ele ir com precisão, mas também com força para onde ele quer, ou um pouco menos de precisão, mas muita força se for pro gol, né? Um é se for um passe só e o outro é se for pro gol. De qualquer forma, eu acho que pode ser usado tanto a ação principal quanto uma ação bônus. Então vamos supor, se tiver na vez dele ele recebe a bola, é a ação principal. Mas se ele recebeu a bola e ele, por exemplo, usou a ação principal para dar um drible, se fosse um RPG de futebol, ele poderia dar um toque com ação bônus, ok? Depende um pouco do que ele vai fazer. O alcance. Aqui fica interessante, porque se ele está usando NEM, o alcance pode ser... E ele é de emissão, o alcance pode ser todo o campo. Então 105 por 68. Ok. Mas a gente não vai botar a área, né? A gente vai botar a distância. 110 metros. Ele consegue alcançar qualquer lugar do campo. Ok? Acho que faz sentido, né? Ou vocês discordam aí? Se discordarem, podem colocar aí no chat. Custo de aura. Cara, ele precisa fazer isso o tempo inteiro, mas ele não vai com um chute de 110 metros o tempo inteiro, né? Na verdade, ele nunca vai estar atrás do goleiro, por exemplo, né? Então, sempre o espaço vai ser menor do que o que ele consegue, tá? Então, vamos lá. Izag consegue imbuir. Few moments later. Faz sentido pra vocês? Vocês acham que faz sentido? Eu acho. Então, ele tá usando a emissão só para mandar para onde ele quer, mas não com uma precisão suprema. Ele não tá manipulando para mandar. Ele pode. Mas o normal seria só cobrir uma distância para uma pessoa. Só que um cara pode pular,
no meio desse trajeto que ele planejou, né, com a aura, e interceptar, ok? Então acho que faz sentido. E aí interceptou é como se o Hatsu desligasse, né? Ao tocar em outra pessoa, desliga, tá? Mais alguma coisa que vocês conseguem ver aqui agora de efeito para esse Hatsu de emissão? Uma habilidade de curva. E aí talvez gastando 5% de aura ele consegue fazer ela... é como se antes ele meio que programou, ele já gastou a aura, mesmo sem ela fazer curva. Mas com esse gasto de aura para programar, ele pode fazer ela pegar uma curva um pouco maior, ou você diz como se fosse um desdobramento, né? Ele pode chutar reto, ele pode chutar em curva, e o outro seria o que eu estou escrevendo agora, que é recebendo uma bola de bate-pronto, que é como a gente chama, né? Já joguei futebol. Zag. Eu tô confundindo com outro nome. Zag consegue... Isso, pô, maneiro, programou a trajetória. Pô, agora achei maneiro. Então, o Izag consegue imbuir a bola que esteja em seu domínio com sua aura, transportando-a em todo o espaço do campo. Quanto mais próximo, mais preciso e menos desgastante seu passe é. Ao ser bloqueado por um jogador de outro time ou de seu próprio, o rato sai desfeito. Few moments later. Percebe, né? A rotação atrapalha a pessoa de segurar a bola. Se ela não vem reta, ela vem girando, dificulta um pouco. Vocês acham que faz sentido? Enquanto vocês vão falando, eu já vou botando aqui 4 condições do que eu pensei aqui. Então, primeira, né? É o filme do Procurado, é isso mesmo. O cara faz um movimento assim, cadê minha... Ó, ele faz um movimento assim, ó. Ele tá com uma arma, né? Eles são atiradores, né? Ele faz um movimento assim, ó, de efeito. Pum! Quando ele atirou, a bala faz curva. Ela vai dar um tiro. Olha lá, olha lá, olha lá. Tava escrito goodbye na bala, vocês viram? Tum, toma. É isso, pô. Achei que ficou muito bom. Inclusive, poderia usar IN para deixar a bola difícil de ser notada, não sendo algo do Hatsu, mas uma ideia que, quando fosse utilizado. Pô, maneiro. Inclusive, pô, interessante. É óbvio que se a bola não é uma criação de aura, não tem como aplicar o IN nela para deixá-la invisível. Mas ele poderia realmente fazer a... Por exemplo, vamos fingir que ele foi fazer um drible e ele jogou o corpo. E aí ele aproveita essa jogada de corpo com IN na bola para realmente a pessoa procurar. E não é só o corpo dele que tá atrapalhando, ele não tá ouvindo a bola, não tá, né? Acho que daria pra fazer alguma coisa assim. Então eu vou botar um terceiro aqui. Agora tem um chute fantasma, vou botar a bola fantasma. Mas aí seria um outro, né? Efeito de blur. Caraca, que legal! Pô, isso aqui na verdade seria então um outro Hatsu. Não, você diz que não seria um Hatsu, mas é porque não tem como botar como desdobramento aqui. Mas vamos colocar como se fosse o mesmo Hatsu. Bola Blur Lock. Só pra fazer o trocadilho, não é pra ter graça não, só pra fazer um trocadilho mesmo, igual o Oda faz com os nomes dos personagens. Beleza. Agora, dentro de um drible, aí eu diria que ele podia rapidamente fazer uma emissão de uma bola meio que fantasma ali, pra o cara se confundir. Aí eu acho que seria realmente emissão, né? Uma mistura de emissão com materialização. Então, depois que ele fez esse drible com a bola Blur, ele pode chutar e a pessoa não sabe se foi uma bola meio que invisível de aura ou se foi a bola de verdade. Caraca, mas aí já seria demais, que já entraria realmente Hatsu, né? Poderzinho dentro do Blue Lock. Eu tô tentando manter as coisas dentro de um futebol natural. Beleza. E aí então vamos para as restrições, né? Pra gente conseguir fazer isso tudo. Primeiro, boa. Boa. Então, ó. 1. O usuário precisa estar em um jogo oficial. 2. Então, ó, Izag só pode fazer seus Hatsus com a perna dominante. 3. Para descrição 1, que é o que eu botei lá na direita, né? Ele precisa começar seu turno com o domínio da bola. Com a posse, né? Acho que é melhor usar essa expressão. O quarto ele já descreve, né? Que é a restrição do 2, que é recebendo uma bola de bate-pronto. E 5... Em um drible, Izag emite sua aura para a bola e aplica IN, ocultando a bola das percepções naturais auditivas dos adversários. Pô, e se ele só puder fazer esse 3 quando tiver mais de 2 pessoas marcando ele, vocês acham que faz sentido? Eu vou escrever aqui e vou ver nos seus comentários, porque chega um pouquinho depois, né? O que vocês acham? Tudo é instantâneo, né? Na duração não tem jeito. Quando ele usa, a coisa já acontece. Acabou ficando 5 restrições. Custo de aura. Então, o custo de qualquer uma dessas auras, desses Hatsus, são 10%. Ó, achou perfeito, beleza. Muito bem. Galera, eu acho que isso ficou maneirinho mesmo. A gente fez o Izag, e aí a gente marca, compartilha lá no Discord as próximas vezes, né? A gente não consegue fazer com muita frequência, mas a gente sempre tá falando lá, orientando e ajudando e curtindo as ideias e comentando as ideias.
E é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Bom descanso aí, bom sábado, bom domingo. Aproveitem. E é isso. Deus abençoe vocês e até a próxima. Sabia que a Band Gum tem propriedade de chiclete e borracha? Boa noite, pessoal. Até mais.